Olá, sejam novamente muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais um vídeo do nosso canal Palavrão. E hoje nós vamos falar um pouco sobre o segredo da obediência a Deus. Você acha que você é uma pessoa que obedece a Deus, que obedece aos comandos de Deus? Então hoje nós vamos falar um pouco sobre o segredo de como nós vamos fazer isso hoje em dia. Muitos falam e comentam que hoje em dia é muito mais difícil de sermos obedientes a Deus. Por quê? Porque hoje em dia nós temos praticamente na palma de nossas mãos todas as tentações de Satanás, do inimigo, aos nossos olhos, a um simples toque de um smartphone. Hoje nós temos as notícias veiculadas na mídia de forma espantosa e elas se propagam de uma maneira que antigamente não era nem possível nós imaginarmos. Mas como ser obediente nesses dias de hoje? Como nós vamos ser obedientes a Deus nesses dias atuais, onde reina tanto ódio, onde reina tanta coisa ruim nesse mundo, onde as pessoas se preocupam somente com o seu eu, com o seu umbigo, com o seu ventre e não com o próximo. Então, tem muitas pessoas que acham que antigamente, como não existia nem eletricidade, não existia isso que eu acabei de citar, era muito mais fácil as pessoas obedecerem a Deus. Mas eu vou citar alguns exemplos da Bíblia para você repensar se você é uma dessas pessoas que pensam nisso. Vamos lá, começando pelo exemplo de Noé. Noé era um homem que ele vivia praticamente sozinho com sua esposa e filhos numa selva. Ele vivia recluso, ele não vivia nos grandes centros. Porque muita gente pensa que na era pré-diluviana o mundo era só mato e pedaço de pau das árvores, mas não era assim. Alguns estudos dizem que o mundo pré-diluviano era super avançado. Alguns teólogos afirmam até que era mais avançado do que os dias de hoje, quando existia a cidade de Atlântida, que não era mergulhada no oceano, mas sim uma cidade normal, que ela era super avançada, que existiam coisas absurdas da tecnologia. E Noé, ele vivia onde? Ele vivia praticamente em um local onde não se chovia, porque o mundo daquela época não existia chuva, era árido, e Noé vivia com sua família ali. E ele recebeu uma vez a mensagem de Deus para ele construir um barco, uma grande arca, para salvar a humanidade. E Noé, por total obediência, ele ficou 120 anos construindo essa arca. 120 anos, meu amado e minha amada, ali, pregando, martelando e construindo uma arca gigantesca para salvar a humanidade. Enquanto ele pregava, ele fazia essa arca, ele pregava a palavra de Deus, ele dizia ao mundo: olhem, se arrependam porque dessas suas más condutas, porque o mundo vai se acabar pelo dilúvio. E as pessoas zombavam dele. E Noé, durante 120 anos, pela mensagem de Deus lhe dada uma vez só, construiu a arca e foi salvo. Então, isso é um sinal de plena obediência a Deus, uma obediência inquestionável a Deus, em um mundo repleto de coisas más que existiam naquela época. Outro exemplo clássico que nós temos que citar aqui, não podia ficar de fora, é o exemplo do nosso pai, Abraão. Abraão, ele era um homem casado com uma mulher já idosa, uma mulher estéril, e lhe foi prometido um filho. E ele esperou durante 25 anos para que esse filho nascesse longe da sua casa, porque Deus falou a ele: saia da tua casa, da tua parentela, para uma terra que eu hei de mostrar a você. Então ele saiu de tudo que ele tinha para um lugar que ele nem sabia onde ia. Por quê? Por obediência a Deus. E depois que ele teve o seu filho de uma forma miraculosa, porque foi de uma forma milagrosa que Sara deu à luz a Isaac,
depois de esperar 25 anos, Deus simplesmente chega para ele e fala: pega o teu filho, o teu único filho, a quem você ama, e sacrifique a mim no Monte Moriá. E Abraão foi para o Monte Moriá com seu filho, pensando que ia perdê-lo. E ele, por obediência, quando ele foi matar o seu filho por sacrifício a Deus, um anjo segurou a mão dele. E ele não pôde. E aí foi que ele viu o carneiro, o cordeiro, preso pelos chifres no arbusto. Então Abraão ia sacrificar o seu filho antes mesmo de ver esse cordeiro. Olha que sinal de obediência maravilhosa. Então é uma coisa inquestionável, essa obediência tão singela, tão particular que Abraão teve. Josué, ele marchou durante 7 dias e 7 noites ao redor da muralha de Jericó, uma muralha praticamente intransponível. E por ordem de Deus, ele marchou nessa muralha durante 7 dias, sem sequer ver uma rachadura. Josué marchava, louvava a Deus e olhava para aquela muralha imensa, mas por obediência ele continuou a fazer o plano de Deus. Josué não desistiu do que ele iria fazer. Então isso é uma coisa estupenda e maravilhosa de nós pensarmos. Outro exemplo clássico foi de Jó. Ele suportou durante um período de tempo grande tudo o que passou por ele. Ele suportou, ele se raspava com telhas as suas feridas, porque o seu corpo ficou cheio de feridas. Alguns dizem que era até um câncer de pele, que ele foi acometido com úlceras nervosas ali. Ele se raspava e gemia de tanta dor. E para ajudar, os seus amigos vieram ali fazer companhia a ele e falaram mal dele. Falaram que ele estava em pecado. E Jó, ele suportou tudo aquilo durante um período de tempo que não é mencionado, mas não é um período de tempo pequeno, e sim grande. Alguns estudos dizem que foi durante 2 anos que Jó sofreu daquele jeito. E ele, nenhuma vez, ele se levantou contra Deus, ele falou mal de Deus. Então ele se manteve em total obediência à palavra de Deus, de não maldizer o nome do Senhor. Então esse era Jó, qual todos nós conhecemos. Esse foi mais um grande sinal de obediência a Deus. Então você está vendo que naquele tempo, isso foram as provas elencadas na Bíblia. Imagina as pessoas que sofriam pelo nome de Jesus, as que eram lançadas no Coliseu, no circo de Nero, na época, por professar a fé em Cristo, obedientes até o final. Então, e hoje em dia também existem pessoas obedientes, se brincar, desse nível. Existe uma história está num livro, contada de um homem nesse tempo de agora, nesse tempo presente, que ele durante 24 anos ele sofreu, foi preso, foi humilhado, foi espancado, a sua face ficou toda desfigurada para que ele negasse o nome de Jesus, e ele nunca negou. E durante os últimos 6 meses de prisão, eles mantiveram ele, esse senhor já idoso, mantiveram ele ajoelhado em um buraco no chão de 1 metro de fundura por 1 metro de largura, e ele se manteve prostrado durante 6 meses ali, daquele jeito, e o povo pedindo a ele para negar o nome de Jesus, e ele não negou. Então essa é uma história atual que se equipara assim ao que esses grandes homens da Bíblia eles sofreram. Então nós temos que levar isso em consideração, e às vezes nós percebemos, nós olhamos para nós mesmos e vemos que a nossa obediência fraquinha diante de Deus, perto desses homens, não é nada. E não, nesse mundo não é mais fácil de nós descumprirmos as ordens de Deus, não. Não é pelo fato de ter um smartphone e você ter acesso a todas as informações, a pornografia, a coisas erradas, coisas mundanas, que se torna mais difícil. Tudo depende do teu caráter. Então o grande segredo da obediência é você se manter firme diante dos propósitos de Deus. E quando vier uma tentação, você não querer
abraçar essa tentação, enfrentar essa tentação com suas próprias forças, mas sim orando a Deus, pedindo força a Deus. É isso que nós devemos fazer, é isso que nós devemos concluir com nossa vida nesses dias atuais tão tenebrosos, tão quanto eram antigamente. E o maior exemplo de todos, para finalizar esse vídeo, foi de quem? Você sabe, foi do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele deixou a sua própria glória no céu para se fazer homem, para sofrer, para pregar o Evangelho seu. A nova aliança foi transformada a partir dele, da sua morte e da sua ressurreição. Ele instituiu a nova aliança, deixando aquelas 613 leis mosaicas que antes existiam, que os judeus infelizmente as seguem até hoje, mas a hora deles irá chegar. Isso é um assunto para um outro vídeo. E ele se manteve firme em obediência total ao Deus Pai, até o final da sua vida. Então isso foi maravilhoso, o nosso grande e poderoso Senhor Jesus Cristo. E se você até hoje não crê nele, creia que ele é o Senhor da tua vida, confesse a ele os teus pecados, creia no Senhor Jesus Cristo, você, que a sua casa será salva juntamente. Creia nisso. Observe todas as palavras que foram ditas nesse vídeo, que ela sirva de um alento para o seu coração, que ela de alguma maneira venha de encontro às suas necessidades e que você se volte ao nosso Deus tão maravilhoso. Se entregue a Cristo ainda hoje, não perca tempo, os tempos estão se acabando, a porta da graça que é aberta está se fechando. Logo, logo nós teremos a volta do Senhor Jesus Cristo. Ok? Esse é o vídeo para todos nós hoje, que nós possamos meditar nas palavras do Senhor todos os dias das nossas vidas e dizermos: eu sou um obediente a Deus. Amém?